mudou, contigo quero estar. Agora se quer estar. Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já nós somos mesmo, minha vida mudou, contigo quero estar. Para sempre amar. Convido você para entregar o que você tem nesta manhã para o Senhor, amém? Eu não sei se você tem mais do que eu, mas o que eu tenho é somente um coração e quebrantado, amém? Se você sabe, canta com a gente. É um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Quebrantado coração, move o coração de Deus. Quebrantado coração, traz o céu para nós. Quebrantado coração, move o coração
Aleluia, Jesus. Nós ainda vamos adorar o Senhor. Logo em seguida, ele, nosso músico e presbítero, estará pregando a palavra do Senhor. E antes dele ministrar a pregação, as crianças vão estar aqui na frente para ir para a sala das crianças depois desse louvor. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Agora. Já estamos também fazendo o serviço da coleta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu convido os que fazem, a Ana. A Fátima não está hoje. Glória a Deus. Aqui estão os envelopes. Foram feitos agora. Você pode fazer a sua transferência. Aqui pode estar o número da conta do banco para você transferir o seu dízimo aqui também. Amém. Aleluia. Eu preciso, e você? Transforma minha vida, o meu estado. Aleluia, é verdade, Senhor. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. E até eu ouvir a sua voz quando aquela pedra remover. Depois de 4 dias ele reviveu. Que possa fazer aquilo que sou, teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Eu preciso de um milagre nessa vida. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Para fora,
gostaria de chamar as crianças aqui na frente. Eu vou estar passando novamente. Eu peço que o irmão Francisco me ajude. Teve algumas pessoas que entregaram o envelope depois, vou ter passado a salva. Por favor. As crianças podem ficar aqui na frente, vamos orar. As professoras, os auxiliares. Obrigada. Amém. Vamos orar. Senhor querido, Pai amado, Deus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, na Tua presença, e eu coloco, Pai, e apresento a vida de cada criança que aqui está, Senhor. Deus, abençoa essas crianças, abençoa as vidas das professoras, ó Pai, para que através das vidas delas, ó Deus, elas possam aprender mais a Tua palavra. Porque cada criança que está aqui, Senhor, ela pertence a Ti, Senhor. Peço também que o Senhor possa dar sabedoria, não apenas às professoras, mas aos pais. Para que eles continuem, ó Deus, trazendo essas crianças tão maravilhosas na Tua casa. Para que elas possam aprender mais de Ti. Para que no futuro elas possam ser homens e mulheres de Deus, ó Pai. Agradeço também pela vida dos ofertantes, ó Pai, todos que puderam contribuir para a Tua obra. Continua abençoando, continua, Senhor Jesus Cristo, trazendo, Senhor, mais bênçãos financeiras para os Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. As crianças podem se retirar para a sala e nesta manhã já estamos passando a palavra ao nosso pregador, amém? Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Se tem uma coisa difícil, é regular som para músico. Nunca fica bom. O técnico lá atrás fica desesperado, né? Vou pedir a Lídia que abaixe um pouquinho o retorno aqui, porque de vez em quando eu costumo dar uns gritos, sabe? Desde já eu quero estender o meu agradecimento ao pastor e à sua família que me confiou uma vez mais esta honra e esta responsabilidade de estar aqui na tribuna para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Para alguém que não me conhece, eu vou revelar um segredo. Não é um segredo de Estado, mas é um segredo de ministério. Só é segredo para quem não me conhece ainda. Já tem 17 anos que eu estou nesta nação. E desses 17 anos que eu estou nessa nação, eu nunca me congreguei, vamos dizer assim, oficialmente com a igreja brasileira. Então eu estou acostumado a compartilhar a palavra de Deus, ou as canções, mas não no meu idioma. Poderia dizer que a minha segunda língua deveria ser o francês ou o neerlandês, por estar nesse país, mas é o espanhol. Está aqui o motivo, a razão de que eu só falo mais fluentemente depois do português é o espanhol. Que na realidade não é um bom espanhol, é um portunhol. Uma mistura de português com espanhol. E há quem diga por aí nas igrejas, sobretudo no Brasil, quando a gente vai, eles anunciam não, que tem um que é chileno. E aí as pessoas começam a falar comigo em espanhol e em português com ela.
Digo, mas não, porque você é o hermano de Chile, você é o chileno? Eu falo, não, tudo contrário. Não, mas ela que é brasileira, você é chileno. E agora com a barba eu creio que me vão chamar mais ou menos de marroquino, turco, não sei, né? Então, às vezes vai sair aqui algumas palavrinhas habladas e não faladas, né? Mas a honra e a glória é para o Senhor. A vantagem que eu tenho é que todo bom brasileiro, se não fala, não entendo tudo do espanhol, só não falo, mas entendo tudo. Então eu me sinto em casa, amém? Então eu estou muito grato por estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus e também um pouco do fruto daquilo que o Senhor nos tem dado. E eu confesso para vocês, sobretudo para os alunos, que é uma tarefa árdua, é difícil, não é fácil. Mas eu quero que você entenda uma coisa: você foi escolhido por Deus para essa tarefa. E a realidade, o que eu tenho para dizer para vocês, ou para qualquer um de vocês que tem uma tarefa na obra de Deus, aquele que tem um talento dado por Deus, e todos têm pelo menos um. Não existe aquele irmão que diz, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada para eles. Mentira. Deus começou, Ele nunca começa do zero. Ele começa na sua vida com algo. E todos nós temos um dom. E o que eu tenho para dizer para vocês foi o que Mardoqueu mandou dizer para sua sobrinha, a rainha Esther. Era uma situação que ela deveria falar em favor do povo de Israel ante o rei. E era complicado, porque se ela entrasse na presença do rei e o rei não levantasse o cetro, ela morreria. Mas se ela não fizesse, morreria todos os hebreus daquele reinado. E Mardoqueu diz assim, olha, diz para a rainha Esther que se ela não disser nada, em outras palavras, se ela não fizer aquilo que Deus tem para ela fazer, salvação virá de alguma outra parte. Mas o Senhor não vai deixar de fazer o que tem que fazer. Estou parafraseando. Em outras palavras, meu irmão, se você jogou, como dizem, tirou a toalha, se você jogou a toalha, se você bateu no tatame, né, para os esportistas ali atrás, se você bateu no tatame e falou, já não dou mais, saiba de uma coisa, Deus vai levantar outro. Mas uma coisa eu tenho por certo, e não é ameaça, porque eu já vivi na vida, Ele vai cobrar de você. Amém? Mas tem a parte boa do assunto, que Deus escolheu você, para que você anunciasse, para que você apresentasse o ano aceitável da sua salvação. Ele chamou você justamente para abrir prisão aos presos, para declarar cura aos enfermos, para declarar sanidade de alma e espírito para os que estão aflitos. Para isso que nós fomos chamados, para pregar o ano aceitável da salvação de Jesus Cristo. Amém? Amém. E para isso eu quero discorrer hoje um tema que fala com todos nós. Com certeza isso vai falar na nossa vida, pelo largo da nossa caminhada no Senhor. E eu gostaria que você abrisse, sem mais demora, a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Nós vamos estar lendo nesta ocasião os versículos de 6 a 9. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 9. Glória a Deus. Eu agradeço o pastor que está fazendo de sonoplasta aí. Está muito bom, pastor. Se o senhor quiser tomar o seu lugar. Amém. Muito obrigado, Lídia, também. Deus os abençoe. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9. Só quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere um pouco. Sabe que eu tô muito maravilhado, porque eu não estou vendo aqui essa bênção eletrônica.
Nós temos isso na igreja também, e é muito bom por um lado, mas muito ruim por outro. Porque a gente, na verdade, a irmã lá do computador já coloca o texto, a gente já no final já nem a Bíblia traz para a igreja. E quando traz não a usa, não a abre. E aí depois fica difícil de encontrar os textos. E eu confesso que realmente um dos irmãos lá da minha igreja, que dá o estudo no dia sábado, ele falou, pelo menos no dia de estudo bíblico está proibido. Eu não quero que use essa máquina aí, abençoada, para que a gente voltasse a acostumar outra vez a procurar os textos bíblicos, né? Bom, vou ajudar. Quem não está encontrando Gálatas está entre Gênesis e Apocalipse, tá? Amém. O capítulo 1 de Gálatas, do versículo 6 em diante, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um outro ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema. Eu quase falei anatema, né? Porque pronúncia em espanhol é anatema. Anátema. Anátema significa maldito, né? E ele segue dizendo assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Vamos orar por um momento. Senhor, Deus de bondade, misericórdia infinita, nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, de frente à Tua santa, preciosa, magnífica, poderosa e soberana palavra. E Senhor, a Tua palavra que é para nós lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, pão que nos alimenta, leite que nos sustenta, água que nos limpa e nos conduz à verdade, porque ela é a verdade. Nós queremos, Senhor, que não somente, Senhor, nós venhamos a ler um texto mais, ou a escutar uma pregação mais, ou dividir algumas informações mais, mas que seja realmente através do Seu Espírito Santo, sendo, Senhor, transformado, renovado o nosso entendimento à luz da Sua palavra. Que não somente sejamos, Senhor, ouvidores, mas sim também que sejamos, Senhor, praticantes da Sua palavra. Que venhamos, Senhor, pôr por obra a Tua palavra, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus Cristo que nesta manhã o Senhor leve cativo em obediência à Tua santa palavra todo espírito presente nesta sala. E desde então, Senhor, nós não deixamos lugar para os espíritos, Senhor, contrário ao Teu Espírito. Todo espírito de incredulidade, todo espírito, Senhor, de dúvida, todo espírito, Senhor, de crítica, seja agora repreendido no nome de Jesus Cristo. Senhor, e que o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esteja sobre as nossas vidas, Senhor, valendo e perdurando, Senhor, pelos milênios, até que o Senhor venha. Nós te pedimos, Senhor, que vidas sejam transformadas nesta manhã, Senhor. Senhor, que nós não saímos daqui da mesma forma em que entramos, mas aquele que entrou aqui, Senhor, triste, sai daqui saltando de alegria. Aquele que entrou aqui enfermo, sai daqui curado no nome de Jesus Cristo. Aquele que entrou aqui aflito com problema, sai daqui com a solução nas suas mãos, no nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Se eu fosse dar um título para essa pregação, eu a chamaria de O Cavalo de Troia. O cavalo de Troia é, sem dúvida, uma das histórias mais conhecidas da famosa mitologia grega. Quase todos nós já ouvimos alguma coisa sobre cavalo de Troia. Talvez você não foi um afortunado, como é o meu caso, que eu não fui, o meu nível pedagógico não é muito elevado, e eu não tive o privilégio de escutar essa história da boca de algum instrutor, de algum maestro, de algum professor lá no Brasil. Mas aqui a gente vive ouvindo falar sobre cavalo de Troia. Talvez não tenha assim, uma informação mais profunda.
Mas quando você está na frente do seu computador e que chega alguma coisa que parece que é, mas não é, imediatamente o seu antivírus, que coloca lá? Cavalo de Troia. Você já viu isso no computador? E quando o bendito, maldito, mas bem, cavalo de Troia entra no seu computador, para tirar é um trabalhão. Custa muito caro. A quem aí já deve ter mais, vamos dizer, aprimoramento na eletrônica, né? na computação, e sabe fazer sozinho, mas eu sou obrigado a pagar. E vivo pagando os técnicos para vir. Eles vêm ali, irmãos, eu dou, como diz os chilenos, dou lá hora aí, esperando, tentando, para tirar e nada. Enquanto que eu não chamo lá um rapazinho novo, moleque novinho, chega, senta, em 15 minutos ele tira o cavalo de Troia. E me fala a fatura, né? Que é a mais salgada. E na mitologia grega é uma história que foi escrita pelo famoso Homero, que é escritor de um livro de contos, né? Um livro poético, um livro de cantos. Ele escreveu uma Odisseia da mitologia grega, no qual, nesse poema que ele escreveu sobre o cavalo de Troia, tem alguns protagonistas como o rei Priamo, como o famoso general Aquiles. E essa história perdurou até os dias de hoje, porque através dessa história foi daí que eles tiraram para o sistema de informática essa questão do cavalo de Troia. E a história, que não deixa de ser uma história somente história com letra, com E e não com H. Talvez os espanhóis não tenham essa questão, mas para nós, em português, quando é uma história verídica, um fato acontecido, você tem que escrever com H, com ate, no começo. Mas quando é uma história banal, um conto que se conta, é sem o H, sem a ate, né? E essa é uma história sem H. É simplesmente um conto da mitologia grega. E a história ocorreu o seguinte: o exército da Grécia sitiou, cercou a cidade de Troia, que hoje atualmente é uma cidade que está situada na Turquia. E eles queriam então invadir a cidade de Troia para dominar, para que o Império grego dominasse aquela nação, aquela cidade, mas eles não conseguiam penetrar, devido às altas muralhas e os fortes portões que havia na cidade. E lá dentro da cidade estava mais ou menos uns 30 mil soldados de Troia. De fora havia mais ou menos uns 50 mil soldados de Áquila, do general grego. Mas eles não conseguiam. E eles então tiveram uma estratégia. Eles tiveram então, esse general Áquila, ele teve uma ideia fabulosa. Ele construiu então um artefato, ele construiu então, vamos dizer assim, um instrumento de engano, um instrumento de trampa, um instrumento enganoso. Foi um objeto na forma de um cavalo de madeira enorme. E ele construiu esse cavalo e deixou à porta da cidade. E então eles tomaram os barcos em direção de volta para a Grécia. E de repente, quando os de Troia viram que eles tinham esquecido ali aquele cavalo, até bonito, né? Bem feito, espantoso, porque era muito gigante, muito grande. Eles então, quando viram que os barcos se foram, eles abriram as portas da cidade e eles mesmos puxaram para dentro o cavalo. Mas dentro do cavalo, não sabia eles, que estava cheio dos soldados de Grécia. General Áquila encheu aquele cavalo de soldados. E quando eles estavam pela noite festejando a vitória, que os gregos agora bateu em retirada, voltaram para a Grécia, muito caladinho, os soldados então voltaram com os seus barcos, todo o exército da Grécia voltou com seus soldados, e os soldados que estavam dentro do cavalo, então abriram o cavalo e começaram a sair, e abriram as portas, e todo o exército que já estava e entrou para dentro. E quando eles estavam festejando, os de Troia, ganhamos, foi uma tremenda derrota. E assim, Grécia conseguiu dominar a cidade de Troia. Uma estratégia, uma artimanha, um engano. E nesta manhã, para trazer uma equivalência, uma comparação em relação a essa história da mitologia, eu quero dizer para vocês que
que Satanás, assim como Áquila com sua estratégia, ele conseguiu colocar dentro da igreja cavalos de Troia. E a realidade é que esse cavalo de Troia, que entrou dentro das nossas igrejas evangélicas, não foi algo que nos foi imposto a pancada. Fomos nós mesmos que puxamos ele para dentro. Fomos nós mesmos que abrimos a porta e tiramos e ralamos, puxamos esse cavalo para dentro da igreja. E hoje em dia, lamentavelmente, cavalo de Troia, ele vem trazendo um evangelho modernificado, um evangelho adulterado. E ele já está dentro das nossas igrejas. Hoje em dia já se não tem um evangelho. É raro ver uma igreja aonde o pastor, aonde o ancião, aonde o presbítero, aonde o que ministra a palavra, ele fala a palavra tal qual como ela é. Ela agora vem assim floreada, ela vem assim um pouco adornada, ela vem assim a palavra agora um pouco mista. E isso foi através do cavalo de Troia. Uma das coisas que o cavalo de Troia deixou sair de dentro dele para dentro da igreja é a psicologia do mundo. Hoje em dia as pessoas que vêm, que se aproximam da igreja, muitas delas, não é o caso dessa congregação, eu tenho certeza, porque eu conheço bem o vosso pastor, e a Bíblia diz que o Espírito mesmo testifica, amém? E a prova é que vocês vão ver que eu vou ser convidado por uma próxima vez para estar aqui. Se não fosse, era a última vez que eu pregava aqui. Mas eu sei que não é o caso dessa igreja. Eu sei que aqui a palavra é dada genuinamente. Mas hoje em dia as pessoas se aproximam, no geral, globalizando tudo das igrejas evangélicas, e já não é dado a eles um evangelho de poder. Agora a coisa é na base da psicologia secular. Verdade? Eu não tenho nada contra, e até tem pessoas que tiraram benefício disso, mas você quer ver uma das coisas que é da psicologia secular, e que às vezes é muito bem aplaudida dentro da igreja? Não tenho nada contra, volto a dizer, foi uma coisa bem elaborada, e tem alguns que têm até tirado proveito, não digo que aí não tenha saído algo de bom, mas a tal do Sociedade dos Alcoólicos Anônimos. Hoje em dia chega uma pessoa na igreja, em lugar de você chegar e botar a mão, aleluia, e no nome de Jesus dizer assim: sai dele, Zé Pilintra, no nome de Jesus. Você fala: não, irmãos, aqui tem um